Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa reflexão de hoje? Então elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, rogando a eles que preencham o nosso coração com todo amor e perseverança no bem, e que assim seja. Bom pessoal, hoje nós vamos falar de uma personagem do cristianismo primitivo que muito tem a nos ensinar. E que às vezes ela é um pouco mal interpretada, que é Maria Madalena ou Maria de Magdala. A história dela está narrada em detalhes no livro Boa Nova, psicografia do nosso querido Chico Xavier pelo Espírito Humberto de Campos. Então eu vou contar em linhas gerais alguns pontos para a gente refletir. Maria, ela vivia na cidade de Magdala, por isso seu nome Maria de Magdala ou Maria Madalena. Naquela época era comum usar de onde você vinha ou a sua descendência como parte do seu nome. Então, assim como Maria era de Nazaré, essa era a Maria de Magdala. E ela vivia naquela época às margens da sociedade, digamos assim. Ela era mal vista pelas pessoas da época, porque ela, de certa forma, usava da sua beleza, que ela era uma mulher muito bonita, muito sedutora, e ela servia a alguns patrícios na época em troca de prazeres e dinheiro e etc. Ela era uma mulher de uma vida, como era conhecida naquela época. Mas quando ela soube da existência de Jesus, ela ouviu dizer sobre tudo que ele ensinava, ela ficou muito tocada e muito esperançosa, porque era uma pessoa que era muito sedenta de amor. Ela tinha tudo que ela queria à mão, mas ela sentia que faltava ali o verdadeiro amor. E ela foi em busca de Jesus, com muito custo, com muita coragem, se aproximou dele e disse: Mestre, eu ouvi o seu amoroso evangelho e estou esperançosa nisso. Eu queria ser uma de suas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? E Jesus fala para ela: Maria, levanta os olhos ao céu e regozija-te, porque tu has escutado a boa nova. Não é? Ela havia naquele momento sido chamada pelo evangelho, chamada pelo sentimento de amor. E a partir de então, eles começam a dialogar, e aí, num certo momento, Jesus diz para ela o seguinte, que o amor, só o amor cobre uma multidão de pecados, e que para viver bem é preciso sacrificar-se pelo outro, imolar-se, é o termo que Humberto de Campos usa. E ele continua dizendo, ele toca numa ferida de Maria de Madalena. Ele diz para ela o seguinte: você já imaginou como seria do mundo que se as mães, não é? Sem as mães que se sacrificam pelos filhos? E nesse momento ele toca num ponto delicado para ela, né? Naquele deserto, que ela sentiu um deserto de uma mulher sem filhos, e ela disse: Senhor, desgraçada de mim, que nunca poderei ser mãe. E aí nesse instante Jesus aproveita para dar uma lição para ela, que quando eu li a primeira vez me tocou fundo no coração, e foi como se ele dissesse para mim a mesma coisa. Quem será a mulher mais bem vista aos olhos de Deus? Aquela que se ocupou a vida toda a cuidar apenas do próprio filho, ou aquelas que se ocupou em dedicar-se aos filhos de outras mães? E aí, nesse instante, Maria tem um despertar. Abre para ela, se descortina um novo horizonte, assim como foi para mim na época, e faz ela entender que nós podemos ser mãe dos nossos irmãos, dos filhos de outras mães, mães de nossos sobrinhos, dos nossos vizinhos, às vezes até mães dos nossos pais, das nossas próprias mães, e há situações em que a vida nos pede, e ela começa a se dedicar ao outro com um coração mais aberto, e ela muda a sua vida completamente. Ela muda a sua vida 360 graus. E também, talvez por isso, Jesus escolheu a ela para aparecer quando ele ressuscitou no terceiro dia. Foi a ela a quem ele disse que a vida continua, para ela levar a mensagem aos outros. Porque ela representa o cristão que teve maior mudança naquela época, né? Mudança da água para o vinho. E aí, a partir de então, ela começa a seguir Jesus, a entender-lhe os seus preceitos, os seus ensinamentos, e começa a acompanhá-lo. E quando Jesus é crucificado e os discípulos vão seguir viagem, cada um para um lado, para continuar pregando o evangelho, ela quer segui-los, quer acompanhá-los, mas eles não permitem, porque era muito complicado para uma mulher naquela época acompanhar grandes viagens, não é? Tinha a questão de higiene, tinha a questão, por exemplo, do período menstrual, que a mulher era tida como impura,
impura e ela tinha que ficar distante de todo mundo. Então tinha vários problemas. E ela também era uma mulher muito bonita, muito sedutora, poderia ser um problema para os discípulos viajar com eles. Então eles não aceitaram e ela ficou pensando o que ela faria, até que ela ouviu os sininhos de um grupo de leprosos se aproximando, porque naquela época as pessoas que estavam com a lepra tinham que usar um cinto com um sino amarrado à cintura, e à medida que eles se aproximavam, fazia barulho e as outras pessoas se afastavam deles, né? Era uma forma de discriminar e mantê-los à margem da sociedade. Maria, quando ouviu aquele sino que anunciava a chegada de leprosos, ao invés de se afastar, ela se aproximou deles e perguntou o que eles faziam ali na cidade. E eles disseram que estavam em busca de um Messias, estavam em busca de Jesus, que eles ouviram dizer que Jesus curava. E ela conta para eles que Jesus já havia sido crucificado, não estava mais entre eles fisicamente, mas que ela havia vivido junto com ele durante muito tempo e podia falar, contar de Jesus para eles. E assim ela se aproxima e vai junto com eles para o Vale dos Leprosos e começa a viver com eles, e a cada dia era uma lição e ela contava sobre tudo que ela havia aprendido com Jesus, sem medo de pegar aquela doença contagiosa. Depois de muito tempo, em dedicação àqueles filhos a quem a vida lhe havia dado, ela acorda um dia, está no jardim e olha para o seu braço e percebe as primeiras manchas daquela enfermidade que seus irmãos em sofrimento tinham a oportunidade de experienciar. E ela olha para aquela ferida e faz o quê? Se fosse nós, a gente choraria, né? Desesperaria, ela não. Ela agradece aos céus por ter a honra e a oportunidade de sentir na pele aquilo que os seus irmãos em sofrimento estavam sentindo. E com o passar do tempo, ela vem a desencarnar com essa enfermidade. Mas foi tanto tempo de dedicação e amor ao próximo que o próprio Cristo vem ao seu encontro quando ela desencarna. E ele olha para ela e fala: Maria, atravessaste a porta estreita, amaste muito. Vem, eu te espero aqui. Gente, imagina ser recepcionado por Jesus depois do seu desencarne. Essa história de Maria Madalena faz a gente pensar o quanto é importante a gente abrir mão do nosso ego, do nosso orgulho em prol dos outros, cuidar dos outros, não é? Dar um pouco de nós ao outro faz com que nós tenhamos amor. Amar faz, de certa forma, que nós vivenciemos esse amor. E o amar sem esperar recompensa, sem esperar de volta aquilo que a gente está oferecendo. Porque ninguém dá o que não tem. Se você tem amor suficiente no seu coração, dê aos outros sem esperar em troca, porque pode ser que o outro não tenha amor para te devolver. Pode ser que ele tenha apenas ingratidão, pode ser que ele tenha apenas inimizade, mas você tem amor para dar. Então exercite o seu amor. Dê todo o seu amor desinteressadamente. E que essa história de Maria Madalena faça a gente refletir e pensar na importância de termos coragem de mudar a nossa vida, da água para o vinho. Se até hoje, se até esse minuto nós fizemos tudo errado, ainda é tempo de recomeçar, porque Deus sempre nos dá nova oportunidade de sermos melhores. Todos os dias Ele oferece um dia ensolarado, mesmo que ontem a gente não prestou atenção no sol. Então vamos agradecer a oportunidade, aproveitar esse momento aqui encarnados e fazer da nossa encarnação algo produtivo, algo que pode auxiliar as pessoas e automaticamente sermos auxiliados. Não vamos chorar por aquilo que nós não temos. Não vamos chorar por aquele filho que ainda não chegou. Vamos pensar que nós podemos ser mãe da humanidade, auxiliando, cuidando, orientando, dando carinho, dando amor e dando afeto. Então que Jesus possa nos abençoar e Maria Madalena possa nos inspirar a sermos cristãos melhores, hoje e sempre. E que assim seja. Fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo e os outros, e também o nosso canal do YouTube, onde todos se encontram lá, Espiritismo no Cotidiano. Um grande abraço.